Vamos lá. Peguei um conjunto específico nosso. Vou pegar só o conjunto dos números naturais. Números inteiros e não positivos. E agora eu vou falar de um conjunto que no caso é um subconjunto do conjunto dos números naturais. Vamos lá, então, conjunto dos números primos. Números primos. Esse conjunto dos números primos é o conjunto dos números que formam os outros números e vão formar qualquer outro número. O conjunto dos números primos é o conjunto dos números que estão aqui dentro desse conjunto dos números naturais, que eu só consigo dividir por ele mesmo e por 1, tirando o 1 e o 0, tá bom? Então, qualquer número que tiver aqui dentro, que eu consiga dividir só por ele mesmo e por 1, é o conjunto dos números primos. Então, por exemplo, ó, eu vou começar com o 2. E o 2 vai ser o único número par desse conjunto. Por quê? Porque pensa o seguinte, o 4, qualquer número par, eu consigo dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E, de começo, eu já falei que esse conjunto aqui, ó, é o conjunto dos números. Divisíveis. Por ele mesmo. E por 1. Só por ele mesmo. Números divisíveis somente por ele mesmo e por 1. Logo, o 2 eu consigo só dividir por ele mesmo e por 1. O 3 eu consigo dividir por ele mesmo e por 1. O 4 não. O 4 eu consigo dividir por ele mesmo, por 1 e consigo dividir por 2. Então, ele não é um número primo. O 5 eu só consigo dividir por ele mesmo e por 1. O 6 eu consigo dividir por 6, por 3, por 2, por 1. Então, não é primo. O 7 é. O 8 não. O 8, qualquer número par agora está fora, porque qualquer número par eu consigo dividir por 2. O 9 dá para dividir por 3. O 10 dá para dividir por 5 e por 2. Então, vou eliminar os pares. Agora eu vou falar dos ímpares. O 11 é. O 13 é. O 15 dá para dividir por 3 e por 5. O 17 é. O 19 é. O 21 não é, porque eu divido por 3 e por 7. O 23. O 25 eu consigo dividir por 5. O 27 eu consigo dividir por 3. O 29 é. O 31. E assim por diante. Tem vários. Mas vai ficando cada vez mais escassos. Pronto. Esses números aqui eu formo qualquer número. Formação dos números. Eu consigo formar qualquer número. E ó, eu vou fazer uma lista dos primeiros números inteiros que a gente conhece. 1 é ele mesmo. Só lógico, tirando 1, tá? Mas 2, 3, 4. 2 vezes 2. 5, 6, 2 vezes 3. 7, 8. 2 vezes 2 vezes 2. 9. 3 vezes 3. 10. 2 vezes 5. 11. E presta atenção, ó. 2, 3, 5, 7, 11. O próximo é o 13. Então, quer dizer que o 12 eu consigo transformar aqui em 2 vezes 2 vezes 3. Ué, e você pode usar um pouquinho da lógica. O 8 é 4 vezes 2. Só que o 4 é 2 vezes 2. Ó, o 8, vou pôr mais para cá.
O 8 é igual a 4 vezes 2. E o 4 é 2 vezes 2. Ué, se está sendo multiplicado por 2, 2 vezes 2 vezes 2. E a mesma coisa com o 12. 4 vezes 3, 12. O 4 é 2 vezes 2. O 13, olha lá. O 13 é o... Tá aqui, ó. E assim por diante. 14, 2 vezes 7. 15, 3 vezes 5. 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Para quem preferiu 4 vezes 4. 4 é 2 vezes 2. E assim por diante. 10 frações. Qualquer número lá para frente é qualquer número. Pega lá, 48. E assim por diante, tá? 48. Aí você fala assim, 48, lá, eu vou olhar lá na tabuada, eu vejo que é 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48, e 6 é 2 vezes 3. E o 8? 2 vezes 2 vezes 2. Então, 48 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E eu posso pegar qualquer número aí para frente. 72. 72. Eu sei que é 8 vezes 9. Ué, se é 8 vezes 9, eu venho aqui, ó. 8 e 9, olha lá. Então a formação do 72 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E sabendo isso daqui, aí a gente entra na decomposição do número. Porque essa daqui, ó, é a decomposição do número. Essa daqui é a decomposição do número. Vamos lá, vou pegar um número lá aleatório, 142. Como que eu vou achar isso daí? Agora eu já não consigo. Aqui que nem eu fiz no 72, 8 vezes 9. Então eu preciso aprender a decompor esse número. Se ele é formado por números primos, eu vou dividindo por números primos. Então olha só, a partir do momento que eu começo a fazer essas divisões, eu estou decompondo o meu número. Então olha lá, ó. Eu vou até mudar isso daqui, eu vou pôr um 4 aqui, para ficar melhor para a gente ter bastante número para dividir. Porque senão a gente já chega no número 144. Olha lá, ó. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Dá quanto? Dá 72. 72 dá para dividir por 2. E dá quanto? 36. Dá para dividir por 2. Então, olha só quantos 2 tem dentro do 144. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 já não dá mais para dividir por 2. Eu só estou pegando o número inteiro. Então, eu tenho que ficar atento aí. Então, agora dá para dividir por 3. Dá 3. 3, 1. Quer dizer que o 144 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 números 2. 3 vezes 3, 3 vezes 3. Então, decomposição nada mais é do que eu dividir o meu número por números primos. Então, olha lá, ó, o 48, que a gente já tinha feito. Dá para dividir por 2. 48 dividido por 2 dá 24. Dá para dividir por 2 ainda, que dá 12. Dá para dividir por 2, que dá 6. Dá para dividir por 2, que dá 3. E aí só sobrou 3 para eu dividir, que dá 1. Até chegar no 1. Pronto, olha lá. 1, 2, 3, 4. Números 2. 1, 2, 3, 4 números 2 e 1 número 3. Isso é decomposição dos números. Tranquilo? Isso daqui vai ajudar a gente o quê? A fazer o MMC. Quando a gente tem que juntar duas frações que têm denominadores diferentes. Ou até mesmo, quando a gente tem denominadores iguais, muita gente já faz o MMC ainda. Quando eu tenho que fazer o MMC,
o mínimo múltiplo comum, eu vou ter que decompor os números. E aí eu vou ter que fazer uma comparação com os números. E assim a gente consegue achar um múltiplo comum a dois números. Mas eu preciso saber fazer a decomposição. Tranquilo? E assim por diante. Vamos fazer mais um para terminar. Vou pegar um número lá na frente. 3.072. Vamos lá. Eu vi que é um número par. O que é mais fácil para a gente sempre vai ser dividir por 2. Então já vai dividindo, vai diminuindo esse número. Você consegue encontrar... você consegue encontrar números menores e consegue, às vezes, enxergar por quais números aquele número pode ser dividido. Quais números primos. Então, aqui eu consigo dividir por 2. Então, 3 dá 1, sobra 1, 10, 5, 1.507 dá 3, 12, 6, olha só, 1.536. Ainda é um número par, então dá para dividir por 2. E vai dividindo por 2 até aparecer um número ímpar aí. Então, 15 dá 14, 7, sobra 1, 13, 12, 6, sobra 1, 16, 8. Dá para dividir por 2 ainda. Aqui dá 3, 8, 4, dá para dividir por 2. 1, 9, 2, dá para dividir por 2. Tudo par, ó. Final par. Dá para dividir por 2, 19 dá 18, que dá 9, sobra 1, 12, dá 6, dá para dividir por 2. Olha só, estou só dividindo por 2. 96 dividido por 2, 9 é 8, que dá 4, 16, 48, dá para dividir por 2, dá 24, dá para dividir por 2, dá 12, dá para dividir por 2, dá 6, dá para dividir por 2, dá 3, 3. Quer dizer que 3.072 é igual a 2 vezes 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 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e o 3. Pronto. Está aqui a decomposição do 3.072. Beleza? Próxima aula é MMC e MDC.